Hoje, como o Flávio já mandou e eu fixei aí na telinha, o nosso tema hoje é como ficam as vistorias de imóvel durante a pandemia. Muito bem, então vamos começar aqui da forma que a gente começou a outra. Já cumprimentando vocês agora de forma oficial, né? Boa tarde para todos, agradecendo a presença de todos aqui. Meu nome é Geraldo Vitor, eu sou o gerente geral da APSA e já tenho aí alguns bons anos aí trabalhando nesse mercado imobiliário. Bom, primeiro falar dessas lives que a APSA está promovendo todas as quartas e sextas. Nas quartas-feiras a gente dedica as quartas-feiras para o negócio de imóveis, e aí a gente tem aqui os nossos executivos apresentando com alguns convidados, muitas das vezes, com alguns temas bem interessantes. E nas sextas-feiras é o negócio de condomínio, tanto de gestão quanto de administração. Inclusive, sexta-feira agora, próxima, sexta-feira que vem, teremos aqui o nosso executivo Marcelo Heller, tocando uma live aqui. O tema da live é como a educação à distância e as redes sociais têm ajudado na vida dos profissionais de condomínio. Ele terá como convidada aqui a doutora Gabriela Macedo. É advogada, professora, especialista ali, a área dela é direito condominial, então vai ser uma live muito boa sexta-feira também. Assim como foram as outras passadas. Semana passada nós tivemos aqui o Gustavo com a Raquel Trevisan, que da forma que ela coloca algo que para nós pode parecer complexo, mas ela coloca com a simplicidade. Foi muito bom assistir aquela live do Gustavo com a Raquel. Ela, inclusive, ela fala uma coisa que é importantíssima, né? Que o importante é você ter a visão do cliente quando você está à frente dos negócios. Isso é primordial. E ela coloca isso de uma forma bem tranquila, bem suave. Que é assim que ela toca todo o discurso dela, é verdade. Bom, e aí eu falei do Marcelo Heller, já vou lançar para vocês aqui o seguinte. Aí, síndicos, conselheiros, condôminos. O Marcelo Heller é o nosso executivo aqui responsável por tocar o curso de GPU, o curso de formação de gestores de propriedades urbanas. A chancela desse curso é muito importante nesse nosso mercado. Então tem que aproveitar essa promoção que está tendo aí agora de 70%, tá, gente? 70% de desconto para quem fizer a inscrição agora. Então aproveita, vai lá e faça, porque o Marcelo toca isso com muito afinco. E o curso é maravilhoso. São profissionais de alto gabarito. Semana retrasada, inclusive, teve aqui o Daniel do Papo Condominial com o Marcelo Freire, um dos nossos executivos de condomínio, e ele colocou isso, a importância desse curso de GPU na vida desses profissionais que estão à frente dessas administrações aí de condomínio, os síndicos profissionais, gestores de propriedades, né? Então é muito importante, não deixe de fazer sua inscrição. Bom, eu não quero deixar de fazer, como fiz da outra vez, uma homenagem aqui, algumas homenagens. Então a primeira que eu destaco aqui é a homenagem para todos os profissionais da área de saúde. A gente tem acompanhado aí os noticiários e, sem dúvida nenhuma, atravessamos no mundo uma fase bem difícil, e esses profissionais nós temos que realmente tirar o chapéu, agradecer e aplaudir muito, porque eles estão fazendo de tudo, né? Estão dando a vida para salvar vidas. Então a nossa homenagem fica aqui registrada para eles, e também estender essa homenagem aos profissionais das áreas consideradas essenciais, que também estão aí se esforçando para poder manter, de alguma forma, tudo dentro dos padrões que a gente precisa para tocar a vida da forma que a gente está tocando hoje. E já que eu estou fazendo homenagem, não vou deixar de incluir os colaboradores da APSA que estão em home office, e aí da mesma forma se dedicando, comprometidos, cumprindo com suas funções, para a gente conseguir entregar ao cliente aquilo que a gente tem compromisso de entregar. Então, está aqui estendida essa homenagem. E quero, em especial, falar com Contas a Pagar, que atravessa agora um momento um tanto difícil, pela perda de um colega. Então, para vocês do Contas a Pagar, um abraço mais afetivo nesse momento. Bom, então vamos lá, gente. A APSA é uma empresa com mais de 88 anos no mercado, é uma empresa nacional.
A APS atua Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Ceará e Alagoas. E como eu disse, com mais de 88 anos no mercado, ela já passou por muitos momentos difíceis, né? Até de guerra nós estamos falando. E agora é outra guerra. É uma guerra diferente, mas é uma guerra mundial e ela está dentro desse contexto, todos estão dentro desse contexto, mas com certeza, como já passamos em outras dificuldades, vamos passar por essa também. E juntos, nós da APS e vocês da sociedade, vamos chegar lá na frente juntos. Da mesma forma que a gente está agora, a gente vai chegar lá na frente juntos, nessa guerra que nós estamos vivendo. Bom, então vamos para o tema agora. O nosso tema é possível vistoria de imóvel em época de pandemia? Bom, de cara a resposta é possível. Nós estamos fazendo. Mas já que eu estou falando de vistoria, eu vou começar primeiro rapidamente falando o que é a vistoria, né? Quais são as vistorias? Como é que isso acontece, né? Por quê? Então, por que existe uma vistoria, né? Então, a vistoria existe exatamente para já quebrar, trabalhar um conflito entre os dois principais personagens nessa relação locatícia, que é o locatário e o proprietário. O proprietário, o dono do imóvel, que tem o desejo de alugar o imóvel, e o locatário que tem o desejo de alugar, ou seja, o desejo é comum dos dois. E aí é necessário uma vistoria sim, que nós inclusive trazemos isso em contrato, o que para nós é uma obrigação, já que a gente coloca nos nossos contratos a realização das vistorias. Bom, essa vistoria, essa inicial, que alguns chamam de inicial, nós chamamos de vistoria de ocupação. Então, assim que tem o interessado, que o cadastro está aprovado e que ele aluga o imóvel, nós fazemos uma vistoria para entregar a ele um laudo, que é o retrato daquele imóvel naquele momento. Esse laudo é composto de texto e de fotos. Essas fotos são tiradas de todos os espaços que existem dentro do imóvel e com os seus detalhes. E o texto vem exatamente narrando tudo isso para que ele, locatário, num prazo determinado, curto, claro, possa fazer as anotações que achar que deve, se forem contrárias ou não. Não sendo, ele vai rubricar todas as páginas desse contrato, que hoje é tudo virtual, nós fazemos tudo eletronicamente. Ele vai fazer isso, vai assinar, e se tiver que apontar alguma irregularidade, algo que ele discorde, dentro desse prazo ele vai fazer isso também. Isso vai para o proprietário, que da mesma forma vai validar esse laudo ou validar as ressalvas. Daí a gente já cria uma nova vistoria, porque dependendo do que ele anote, a gente passe a ter que fazer uma nova vistoria, que é o que a gente chama de ressalva, para constatar aquilo que está sendo apontado. Bom, isso existe exatamente para quê? Para quebrar esse conflito que pode acontecer nessa relação. A partir daqui, e a APS é predominante nisso, busca sempre essa conciliação entre as partes, o bom senso, que às vezes são apontadas coisas que são leves, mas são apontadas, então não pode ser motivo de conflito. Nessa hora a APS é a mediadora. É isso que ela busca fazer. Muito bem. Feito isso, tem a vida normal, o decorrer do contrato, e ao final do contrato tem a vistoria de desocupação. Bom, nesse momento, o vistoriador tem o olhar de comparação. Ele vai fazer uma vistoria, assim como foi feita a vistoria inicial, a de ocupação, ele vai fazer a vistoria de desocupação. Só que o olhar dele é um olhar de comparação. Ele vai olhar aquela foto que foi aprovada pelas partes no início e está tirando uma nova foto agora. Então ele vai comparar isso aqui e apontar onde estão as irregularidades ou os detalhes que devam ser apontados. A partir daqui, entra numa nova discussão, num novo acordo. Porque se tiver algum levantamento ali, por exemplo, de uma pintura que tenha que ser feita, de algum pequeno reparo ou até um reparo mais pesado, isso vai ter que estar sendo apontado ali e vai ser passado para o locatário, que a partir daqui vai fazer ou orçar e pagar por isso, para estar livre do contrato. Em fazendo essa obra, nós teríamos uma outra vistoria, que é a vistoria de constatação. E aí é exatamente aquilo que foi apontado, vai ser constatado
e aí liberado o imóvel para uma nova locação e liberado o locatário daquele contrato que ele estava preso. Muito bem. Nós temos equipe para isso, para fazer isso. Nós concentramos a nossa equipe, a equipe APSA que trabalha com isso, ela concentra os seus profissionais na de desocupação. Por quê? Porque requer exatamente esse contato mais próximo do cliente no momento onde aparecem mais irregularidades, pelo tempo de uso. Então, esse é o momento de você estar mediando essa relação. Então, nós concentramos os nossos profissionais preparados para isso, para estar nesse contato com o proprietário e locatário. Nas de ocupação também fazemos algumas, mas também temos parceiros, empresas especializadas para fazerem essas iniciais, essas de ocupação. São profissionais também preparados para isso e que emitem os mesmos laudos, aquilo que eu falei. Bem, de alguma forma a gente procura, acho que é importante passar isso, de alguma forma a gente procura colocar o proprietário envolvido nessa vistoria final. Por quê? Porque mesmo sendo apontado alguma diferença entre os laudos inicial e final, o proprietário, para ter o seu imóvel já liberado, pode ser algo pequeno, algo não relevante, que não impeça de colocar o imóvel novamente no mercado para ser na vitrine, para ser locado. Então a participação dele é muito importante, porque ali ele já pode estar liberando o locatário daquele contrato e colocando o imóvel liberado para uma nova locação. Então a gente procurava, insisto, procurava colocar o proprietário em todas. Só que agora a situação mudou bastante. Agora a gente começa a entrar no tema dessa nossa live, que essas vistorias estão sendo feitas? Estão. Nós estamos encontrando alguns problemas agora, coisa nova, né? Então nós estamos encontrando alguns problemas para fazer isso, que para nós é rotina, nós trabalhamos com isso, é o nosso dia a dia. Mas, de alguma forma, a gente encontra algumas barreiras hoje, principalmente nas barreiras que são os decretos. Que aqui no Rio de Janeiro tem decreto que fala de obras, de realização de obras, mas no Nordeste nós temos também os decretos que são os lockdowns. E aí você tem impedimento de inclusive, estar caminhando, tá indo aos imóveis para poder fazer uma vistoria, para poder fazer um pequeno reparo. Então existem algumas dificuldades. Mas agora que eu vou entrar nesse tema, como eu já vi que ele está por aqui, eu vou fazer o seguinte: o doutor Walter Vivas está por aí ainda, né? Então eu vou convidar o doutor Walter Vivas. Estou quebrando o protocolo, hein, gente? Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui não, mas eu falei, eu vou fazer. Depois a gente vê o que dá. O Walter não pode sair, hein, Walter? Você já ouviu que eu vou te chamar, então não pode sair não, hein? Senão agora eu pago mico. Cadê o Walter, gente? Como é que eu acho o Walter aqui? Mas eu vou achar. Só um minutinho, lá vou eu. Vou chegar no Walter já já. O Walter vai subir aqui. Subir é um barato, né? Porque eu não sei como é que é esse negócio. Walter Vivas. Eu tenho como digitar aqui o Walter. Estou conhecendo bem. Walter Vivas. Está aqui. Estou convidando o senhor Walter Vivas aqui. Vamos ver. Será que eu convidei? Aguardando o Walter Vivas. E aí, Walter? Entra aí, Walter. Quero te apresentar os amigos que estão aqui, ó. Estamos com mais de 60 amigos. É o Walter aí, mano. Aprontei para você. Bem que você falou que ia fazer uma surpresa, né? A surpresa é para mim. Você, Walter. Você pensou que era sorteio de carro, né? Não, a surpresa é essa. Pior que se você sai, a surpresa ia ter para outro, que eu ia convidar alguém, amigo. Giovanni também, ele é a minha segunda vítima. Não deu tempo nem de pentear o cabelo. Aqui, tá bom? Primeiro te agradecer que você estava aí assistindo a live. E agora, amigo, soldado no quartel, como é que a gente costuma falar? Soldado no quartel que é serviço, né? Então tá aí, eu arrumei um para você agora. Tu vai me ajudar nessa aqui, hein? Eu entrei para assistir, para aprender, para você vai me botar aqui na live. Eu não sei falar nada, eu não sabia nem. Você está sempre aqui para ajudar e para ensinar. Você... tem alguém escrevendo aqui, ó, grande mestre, ó, isso é para você.
Tá? Quantos tipos de vistoria você falou que existe? Eu nem sabia que existia tanto tipo de vistoria. Tá, para com isso. Claro que você sabe. Eu Bom, não. mas vamos lá. O tema, na verdade, Glauco, eu já falei rapidamente o que são as vistorias e como a gente trata essas vistorias aqui, você já estava ouvindo, né? Só que o tema é a questão de realizar essas vistorias em época de pandemia. E eu já adiantei que a gente tem bastante dificuldade, inclusive eu coloquei aqui, depois eu vou ler aqui na frente, eu coloquei alguma coisa que eu peguei com as nossas meninas lá de Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador. Então, a dificuldade delas tem um final igual ao nosso, que é simplesmente tornar mais difícil você fazer a vistoria, fazer pequenas obras, mas todas estão amarradas em algo chamado decreto. Decreto lá são os lockdowns, e aqui nós temos um decreto de obra, que já posso te adiantar que no Rio, apesar de ter o decreto, não tivemos até agora nenhum impedimento, né? Não tivemos nenhum síndico falando não vai fazer aquilo que for necessário fazer para liberar um locatário ou outro de um imóvel. Mas já vi que no Nordeste nós tivemos. E aí tivemos que usar de bom senso, de estar conversando com o síndico, conversando com o proprietário, porque aí não tem jeito, é um decreto, a gente está tendo que cumprir isso. E aí tendo que aguardar a solução, aguardar uma definição na frente para poder realizar pequenos reparos, vistorias, enfim. Aí vamos trabalhar aqui esse bate-papo nós dois em relação a esses decretos. O que você pode já incluir aí nesse bate-papo? O que você pode trazer? Eu vou pensar em alguma pergunta para você. Prometo fazer pergunta fácil. Eu vi um comentário aqui, alguém falou, quem sabe faz ao vivo. Como eu não sei, eu estou indo embora. Olha, rapaz, desde que a gente começou essa história de pandemia, isolamento social, todo mundo se adaptando para trabalhar em home office, eu notei que, assim, governos estaduais, governos municipais, todo mundo saiu correndo para fazer um monte de legislação, e como é ato do executivo, geralmente são decretos, né, decretos municipais, decretos estaduais, e há uma verdadeira enxurrada. Em cada local há uma regulamentação, nem sempre essa regulamentação ela tem conexão, né? Estado e municípios se conversaram Sim. e regularam da Verdade. Mesma forma. Em outros pontos, eu entendo as diferenças, porque em determinadas cidades há um agravamento, um nível de gravidade da doença numa cidade tal, e não há essa mesma gravidade numa cidade qual. Então, o regramento é realmente diferente e é proporcional. Mas, de maneira geral, há uma dificuldade muito grande de profissionais como um todo. Inclusive, a APS, eu imagino como é que ela está se desdobrando aí para fazer as vistorias que você está falando. Porque, primeiro, a pessoa tem que conseguir sair de casa, né? Depois tem que conseguir pegar as chaves do imóvel que estavam com outra pessoa. Então, vocês têm que receber essas chaves ou alguém receber no imóvel. Ela tem que conseguir se deslocar até lá. E, dependendo do cenário, com lockdown para baixo para cima, você não consegue nem justificar o seu deslocamento, né, do ponto A até o imóvel, mesmo que seja da sua casa até o imóvel. E chegando lá, tem que tomar uma série de medidas de precaução, conseguir entrar quando é imóvel em condomínio, conseguir passar pelo síndico, né, que pode ter adotado alguma medida Exato, você já encontra essa medida na portaria, né? Aqui no Rio, eu creio que você esteja mencionando tem uma lei estadual, ela é recente, deve ter umas 2 semanas, projeto que começou na Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governo do Estado, e realmente ela está limitando obras não emergenciais, né? Existe, pelo menos no estado do Rio, em âmbito estadual, existe sim essa norma, que é uma lei estadual. Em outros estados, acredito que não tenha ainda algo similar, mas pontualmente deve ter alguma coisa dos próprios síndicos, né, fazendo restrições nos condomínios e aí abalando vistoria ou obras em geral. Essa lei, o fundamento da lei, né,
ela visa você evitar esse trânsito de obra no condomínio, esse entra e sai de pessoas. Ela visa isso. Mas tem coisas que você pode fazer em pouco tempo, com um único entra e um único sai. Você entra, você faz um reparo num teto de gesso, não sei, um buraco num teto de gesso. Você faz um reparo ali e acabou. Ou, sei lá, até uma pintura de um cômodo, de uma sala, de um quarto, não sei. Mas algo assim que não traga um movimento no condomínio. Então, muitos síndicos estão tendo bom senso quando a gente para conversar com eles. Aqui no Rio, eu tenho percebido isso. E aí eles realmente estão permitindo, sabe por quê? Porque nós sabemos que 75%, pelo menos na nossa carteira, mas eu já vi que em São Paulo também o número está perto disso, os proprietários têm aquele imóvel para poder sobreviver. E se ele não faz isso para alugar, ele não tem de onde tirar renda. Uhum. Então tem esse outro aspecto também dentro desse contexto que tem que ser avaliado. E, de alguma forma, os síndicos estão tendo aí bom senso. Pelo que eu li do material das meninas aqui do Nordeste, eu também vi que lá a coisa tem acontecido e o bom senso tem prevalecido. São poucos os casos que não. Tá? Achei muito interessante o que li do material delas. Essa Mas eu vou te receita que você fazer está uma pergunta. falando. Posso? Ué, pode? Eu ia comentar, como você falou que locador, em geral, tem como receita principal, né, algo que vai fazer toda a diferença na sua capacidade aí de sustentar, de alimentar, 75%. Para ele, essa obra é emergencial, né? A obra, Exatamente. O pode que não é ter emergencial, né? um Na opinião de vazamento quem? d'água, um Qual é a parte que curto-circuito, está dando mas aqui? para ele pode ser É verdade. emergencial. Né? É verdade. É isso. Mas vamos lá. Eu fiz uma Você me vistoria botou de no fogo, pode desocupação. perguntar. Oi? Você Desculpa. me botou no fogo, pode perguntar. Ah, então tá bom. Olha, eu vou Mas fazer, vai eu acontecer, vou eu vou fazer responder. só essa pergunta. Pronto. É uma pergunta que você vai levar umas 2 horas respondendo. Mas vou fazer só essa pergunta. Fiz uma vistoria de desocupação e nela foram apontadas algumas necessidades de obra. Tem o impedimento de fazer a obra. Qual o melhor caminho para eu tratar essa questão, que é a liberação do locatário dessa obrigação de fazer a obra, ele precisando sair, e o proprietário querendo o imóvel para poder alugar novamente. Então fica essa lei no meio disso tudo, esse decreto impedindo a realização disso. Porque o síndico, por sua vez, está dizendo, estou cumprindo a lei, né? É verdade. Ó, antes de te responder, eu acho que a gente precisa ter um olhar positivo sobre a lei, tentando extrair o que tem de melhor nela. Então, assim, é importante que fique claro que tem um divisor de águas na lei. Ela fala de obra não emergencial. Então, aquilo que é emergencial já não vai passar pelo crivo, o síndico, ele até por outras questões pode ter argumentação para encerrar, né, para encerrar o acesso, né, não deixar a pessoa começar uma obra. Mas se ela é não emergencial, ainda tem outros critérios na lei. Assim, ela é não emergencial, mas é de pequeno porte. Você ainda tem que avaliar qual o tamanho dessa intervenção, dessa obra. E acredito que, na maioria das vezes, a entrega de um imóvel em termos de locação, as obras sejam de pequeno porte. Pequenos reparos ali decorrentes do Na uso, maioria né, das vezes é isso. do imóvel. Na maioria Então, das vezes é uma pintura. Então, esse é o tipo de obra que, sinceramente, ela é de pequeno porte, ela nem se enquadra na restrição, né? Quando ela é de pequeno porte, ela pode ser feita desde que você não aumente a circulação no condomínio, que os empregados ou a pessoa que vai executar, né? Às vezes um empreiteiro esteja usando o equipamento de proteção ali para não contaminar as pessoas. E tem um critério bastante objetivo na lei que você não pode interromper fornecimento de água. Né? Então, se for fazer uma obra que vai cortar o fornecimento de água, está todo mundo trabalhando em casa, então não dá para fazer nesse momento. A não Só se ser que for de ela seja caráter emergencial. emergencial, né? Só se ela for emergencial. Da não emergencial, mesmo que seja ali de pequena monta, pode passar direto, respeitando esses critérios. Mas a tua pergunta é assim, como fazer? Eu acho que a palavra de ordem para todos os problemas que a gente está enfrentando nesse momento é diálogo.
né, é bom senso, é você ponderar os diversos pontos, os diversos interesses. A gente acostumou a ter razão e ter alguns cenários em que você sabe exatamente o que fazer quando a situação é normal. Agora a gente vive uma situação completamente anormal, da qual a gente não tinha nenhum parâmetro, né? A gente não tinha nenhum histórico para esse tipo de situação. E aí a composição da resolução ela tem que ser com base no diálogo e no bom senso. Tem que ser construída pelos dois pontos. Nem sempre há ali tem que tentar procurar o ponto de convergência, né? Minimizar a divergência, procurar o ponto de convergência e, com o diálogo, buscar a resolução. Então, o bom senso tem que ficar na mesa. Bom, é isso aí. Então, pelo que eu estou vendo, dentro daquilo que eu já falei, estou lendo da turma de frente, nós estamos sempre buscando isso. Buscando o acordo, o bom senso das partes, e aí nas partes, já vimos, não é só locatário e proprietário, nós temos o síndico como personagem importante, e aí nós sabemos bem lidar com isso, afinal de contas, nós também temos aí muitas administrações e gestão de condomínio, sabemos bem o que é ser síndico, sabemos das obrigações e do peso que ele carrega em cima dessa função dele, síndico, e eu acho que a gente tem lidado bem com isso. Eu vou chamar mais atenção aqui da turma também para um outro aspecto, que já que a gente está fazendo, a gente tem que salientar aqui, deixar bem registrado o seguinte: nós estamos fazendo cumprindo todas aquelas exigências governamentais e do sistema de saúde, que é distanciamento, mesmo tendo o cliente acompanhando, manter o distanciamento. Eu, inclusive, estava falando antes que a gente sempre convidava o proprietário a nos acompanhar na vistoria de desocupação. Não fazemos mais isso hoje, exatamente para evitar esse contato do cliente. Então, é a proteção do nosso colaborador e do próprio cliente. O uso de máscaras, o uso de álcool em gel. Então, nós estamos sempre procurando ter todos esses itens atendidos para poder estar atendendo essas solicitações que continuam. A pergunta é essa? Continua. Nós temos ocupações e temos desocupações, mas com atenção voltada para isso. Então, você colocou basicamente a linha que nós estamos seguindo, e nós temos que estar falando a mesma coisa, por questões óbvias, mas acho que estamos dentro, estamos seguindo bem e nacional, porque nós temos essas situações diferentes fora do Rio de Janeiro, mas o tratamento final é o mesmo. A questão da proteção ela não pode ser afastada, né? Esses cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, se antes, para fazer a vistoria, ia o vistoriador, o proprietário, às vezes o proprietário ou o locador levando o cônjuge e mais o locatário, e você já está rumando para uma aglomeração. E aí ela deve ser evitada. No máximo, uma pessoa representando cada ponto de interesse, e aí mantendo afastamento, mantendo todos os critérios de segurança, né? De segurança, né? Que esse momento determina. Tenho certeza que a APSA está recomendando e executando nesse sentido. Isso é importante até para que o síndico, como a gente está falando de condomínio, fique seguro em fazer assim, mas eu tenho que deixar todo esse pessoal aí tem que entrar, falar, não, é só essa pessoa e essa pessoa, elas vão manter o seu afastamento e vão fazer a vistoria sem problema, o mais rápido possível, então estão saindo, né? Os condomínios têm até adotado algumas políticas de já colocar na sua entrada máscara para quem não tem, máscara descartável, álcool em gel ali para borrifar para as pessoas, para colocar na mão e tal. Acho que está todo mundo rumando para esse tipo de consciência. É isso. Eu queria aproveitar, Walter, que a Tamires mandou aqui uma questão que se assemelha muito, e isso tem acontecido bastante pelo que eu vi aqui também com a Micheline e com a Lenícia. Ela coloca a questão da suspensão de mudanças, né? De você contratar a mudança, mas o lockdown vem e proíbe essa circulação na rua, e isso fica suspenso. Aí ela pergunta, é o mesmo caso? De alguma forma é muito semelhante, porque a mudança vai gerar dentro do condomínio uma movimentação naquele momento de chegada ou saída de mudança.
Mas temos percebido no Rio de Janeiro que a mudança está sendo uma dúvida para quem está alugando, que tem um medo da mudança, mas não está sendo para quem está desocupando. Quem está desocupando está conseguindo tirar suas coisas. Quem está locando é que normalmente expressa o medo, a dúvida de conseguir ou não a mudança. É realmente uma dificuldade nesse momento disso que nós estamos vivendo. A mudança se enquadra mais ou menos no mesmo contexto, né? O locatário que está saindo, ele já criou um histórico de convivência no condomínio, né? Então ele está simplesmente saindo, ele já conhece, ele não tem medo de não ter uma autorização. Provavelmente ele já conversou com o síndico, falou, vou mudar no dia tal, conversou com os vizinhos. A pessoa que é nova e que não entrou naquele imóvel, a não ser que seja uma casa de rua, ela não tem histórico, né, de contato, de convivência com essas pessoas, ela não tem por que ser autorizada a fazer a mudança. A limitação, eu acho que é similar, não em termos na parte de circulação, porque aí é determinação governamental, mas dentro do condomínio, uma movimentação relativa à mudança, o entra e sai de pessoas, o acesso às unidades, talvez até mais intenso do que as obras que são geralmente de pequena monta. Entrar um pintor e ficar lá o dia todo dentro do imóvel, pintando o imóvel, e depois sair ao final do dia, é diferente daquele entra e sai que fica naturalmente como mudança. É verdade, mas ainda verdade. Ainda assim, eu acho que a questão é de ter um combinado, né, muito, muito certinho, de comparecer ao condomínio e falar, olha, eu preciso fazer essa mudança. Qual é o horário que a convenção determina para que se faça essa mudança? Está com algum horário alternativo? Né? Vamos avisar os vizinhos que podem ser impactados. Agendar isso, né? De alguma forma, agendar isso previamente. Fazer com que as pessoas tenham o máximo de conhecimentos de que haverá aquela operação, para que elas não sejam surpreendidas tentando, preciso sair e eu não quero ter o contato ou passar perto de pessoas que não circulam dentro do condomínio aqui. A verdade é que hoje, como está todo mundo trabalhando mais dentro de casa, né? Quem levou o trabalho para casa está trabalhando dentro de casa, e eu espero que esteja todo mundo cumprindo o isolamento social, as pessoas estão circulando efetivamente muito menos nas áreas comuns, né? Nos corredores, em elevador e tal. Eu acho que a linha da mudança é uma preocupação que o síndico deve ter, sim, deve entender e talvez até limitar, se for o caso, mas a solução seria uma espécie de agendamento, né? Ter o horário certinho, a programação num horário de menor fluxo no condomínio, que as pessoas sejam avisadas de que aquilo vai ocorrer, para a gente também não agravar, né, as limitações que a gente já vive por conta do poder público, não poder se mudar para sua casa nova, né, ou sair daquela casa para uma outra casa, é ainda um outro agravante. A gente está tentando se afastar dos agravantes e não se aproximar dos agravantes. Tem uma pergunta aqui que é como fazer vistoria em cidades que estão em lockdown. Pelo que trocamos aqui com a turma lá do Nordeste, essa vistoria está sendo bem trabalhada em cima de agendamento. Foi o que eu acabei de falar, e lendo aqui o material delas, elas colocam muito isso, que primeiro você procura o condomínio, faz um agendamento para poder fazer essa vistoria. Então você está se antecipando a uma negativa que pode surgir depois de você já ter agendado com o cliente. Então você faz isso colocando o condomínio junto com esse agendamento. E depois vem a questão, depois de feita a vistoria, vem a questão da mudança, mas aí é uma questão muito própria do cliente, né? Do cliente contratar, porque onde está em lockdown, essa mudança deve ser ainda mais difícil você conseguir a mudança. Então, respondendo aqui a Francis mandou essa pergunta. Muito em cima de agendamento, tá, Francis? Bom, gente, nós já estamos chegando, estou esgotando aqui, aprontei essa para o Walter, estou esgotando já o tempo aqui nosso na live. Eu vou deixar o Walter à vontade para fazer a despedida, ou sei lá o que, se ele quer aproveitar, ficar com a live, eu saio, quer falar alguma coisa, quer ficar com ela para você e continuar apresentando, fica à vontade, a live é toda sua a partir daqui. Mas vou deixar o Walter para falar o que quiser e depois a gente faz o fechamento aqui. Vou pegar a sua live e mudar de tema, começar a falar de futebol, fica quem quer, falar
Me Acabou. convida, me convida. Não, pensando Não, bem, você não me passou a convida bola, não, não já me era. convida não. Atualmente não. Eu queria te agradecer pela surpresa, né, pela pegadinha que você me fez. Obrigado. Não vou mais assistir suas lives. Obrigado. Essa Eu espero pegadinha foi que do Flávio. A foi do pegadinha do Flávio. Flávio. O Flávio que colocou lá que ia ter surpresa, amigo. Ah, que nada. Eu acho essa iniciativa que a APSA tem de fazer, de trocar conhecimento, né, trocar bola. À medida que ela tem profissionais excelentes, ela também está trocando bola e aprendendo o tempo todo. Eu noto que é uma preocupação muito grande o sempre aprender, né? Sempre evoluir, buscar novas ferramentas. Isso é muito bacana da APS. E essa é mais uma iniciativa para ser parabenizada. Eu acho que é isso. Fico feliz de fazer parte do grupo, de estar com vocês. Da pegadinha, não, mas estamos juntos. Ah, e outra coisa, não tem honorário isso aqui, tá? Só para ficar claro. A fatura chega depois, com certeza. Olha só, de minha parte eu quero te agradecer a forma com que você encarou essa, aspas, brincadeira, que não é brincadeira, nós estamos falando do assunto que é muito sério hoje, né? E ninguém melhor do que você para entrar nesse tema aqui e me ajudar a tocar esse tema como você fez e sempre está disponível para a gente aí, sempre que a gente precisa. Muito obrigado, Walter. E eu agora vou fazer aqui o fechamento. Vou dar segmento, que agora é a parte final, é só aquilo que eu já me preparei para falar, fica mais fácil. Mas te agradeço muito a participação, tá, Walter? Também agradeço, Geraldo. Obrigado. Valeu. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Pessoal, então, a live de hoje, o foco da live de hoje foi esse. Eu espero que a gente tenha contribuído com vocês aí para esse conhecimento de como a coisa está acontecendo, porque quem está vivendo um negócio de locação, de compra e venda, sabe isso que nós estamos falando aqui. Quem está vivendo a situação de condomínio, de alguma forma também sabe, porque os síndicos estão colocando isso, essa dependência, essa situação nova que existe, buscam logo a administradora para ajudar, qual auxílio que a administradora pode me dar. E nós estamos aqui exatamente para isso, para auxiliar o proprietário, o locatário, o síndico, os condôminos, essa é a nossa obrigação. Por isso, a gente está promovendo essas lives para manter todo mundo muito bem informado. Então, chegou o tempo, eu tenho que sair, infelizmente. Não posso deixar de passar para vocês que a APSA, além dessa iniciativa, ela tem algumas outras iniciativas com participações em situações do tipo Instituto da Criança, que há pouco tempo eu vi no Fantástico, acho que há 3 semanas atrás, o Fantástico falava da União Rio, que era você fazendo doações, você está liberando leitos em hospitais na UFRJ, leitos em hospitais municipais, estaduais. Então é muito importante isso e você pode acessar no nosso site para ter mais informações, para ver como ajudar. De alguma forma, a APSA também tem feito promoções e parcerias com empresas para poder auxiliar os nossos clientes. Por exemplo, no exercício, tem aí uma parceria que fizemos com a Fit Anywhere, que você gratuitamente tem lá a exibição de alguns exercícios para você fazer em casa. Eu estou devendo. E isso aí a APSA vai disponibilizando. Dentro do nosso serviço de gestão, a APSA busca parceria também com vacinação dentro dos condomínios, que é importante nesse momento todos se manterem vacinados. Doação de sangue com Hemorrio, também promovemos essas parcerias. Então, é muito importante você acompanhar isso e pode entrar na nossa rede social, no nosso site, e acompanhar e saber exatamente como isso está acontecendo. Bom, agradeço a todos aqui a participação, foi muito bom, mais uma vez. Da outra vez eu trouxe uma frase para, de alguma forma, falar em otimismo, e dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um dos nossos valores. Um dos nossos valores é conciliamos tradição e visão de futuro. Então, conciliamos tradição, as lives têm mostrado isso. A preocupação que a APSA tem com todos os seus clientes, está mantendo sempre esses clientes informados, atualizados. Então, isso é a nossa conciliamos tradição. Agora, a visão de futuro foi o que eu falei no início.
Isso tudo vai passar e eu estou olhando lá para frente. E lá na frente, vamos estar juntos. Nós da Ápice, vocês da sociedade, nossos clientes ou não, estaremos juntos. E para isso, a gente reforça o seguinte: use máscara, álcool gel, lave as mãos sempre. E outra, não saia de casa, só se for extremamente necessário. Boa tarde para todos e muito obrigado. Obrigado, Walter. Um abraço. Obrigado, Geraldo. Abraço. Valeu.